Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle, fluxo de controle na linguagem Python. Então vocês já podem estar aí observando na tela de vocês. Estou compartilhando o VS Code, que é a nossa plataforma de desenvolvimento, e já tem alguns códigos pré-estabelecidos aí para a gente explicar cada uma das possibilidades. Seguimos em frente então. Nas linhas 3 a 11, né, nós temos aí um bloco que trabalha com a estrutura if. Depois nós temos uma segunda possibilidade da linha 15 à linha 17, onde nós temos uma outra possibilidade de trabalhar com a estrutura de controle if, porém em linha. Na linha 21 e 22 nós temos a estrutura de controle for, né, muito utilizada nas linguagens de programação. Depois, na linha 25 até a linha 28, nós temos uma outra possibilidade, que são os blocos usando-se, né, a palavra while, né? E aqui eu chamaria a atenção que nas linhas, das linhas 31 até as linhas 37, nós temos um bloco de controle de fluxo denominado switch case, né? E utiliza aí um dicionário, onde a gente define opções numéricas para dar controle ao fluxo. Nas linhas 43 em diante até a linha 56, nós temos três possibilidades de fazer o controle usando iteradores, né? Controle usando iteradores. Neste caso, a gente vai explicar depois cada um. Tá? Depois nós temos a estrutura de controle de fluxo usando, né, uma lista de compressão. Depois uma lista loop for each, né, usando a palavra reservada enumerate, né? E por último, né, nós temos a estrutura do while, né, que é uma combinação, tá? Onde a gente tem esse bloquinho aí de código entre as linhas 70 e 75. Eu vou passar a rodar cada um desses blocos para vocês sentirem a diferença, né? Vou chamar aqui na minha janela inferior aqui a nossa linguagem Python para fazer a execução, né? Então é o Python 3 que a gente está usando, né? Na sua versão 3.11.2, né? Então a gente chama aqui, já está acionada então a linguagem, ela está com o cursor ali esperando, né? Com esses três sinais de maior, né? Vamos então selecionar o primeiro bloco aqui para executar o controle de fluxo com a função if, né? Eu vou passar aqui para a janela inferior e aí eu coloco o código e mando rodar. Tá? Executado o código, ele me devolve aqui que x está entre 5 e 10. É exatamente aquilo que nós definimos, né? X aqui em cima igual a 5, e depois fizemos os testes, né? If x é maior que 10, não é. Se é menor que 5, também não é. E se for nenhuma das duas situações, else, então x está entre 5 e 10. Esse é o resultado do bloco. Tá? Vamos executar a segunda estrutura if, porém agora na forma de linha, né? Nas linhas entre 15 e 17. Tá? Eu venho aqui para baixo, replico o código e mando executar com a tecla Enter. Né? Então aí me dá o resultado, x não é maior do que 10. Tá? Vamos na próxima estrutura, né? Lembrando aqui que essa estrutura é um comando, é um loop, né? For, e aí a gente vai rodar ele aqui embaixo, na janela de baixo da linguagem, né? Dando Enter, e aí a gente tem a saída, né? Então ele está fazendo nesse for o índice variando de 1 até 6 e fazendo a impressão de i. Né? Lembrando que sempre, no caso Python, ele faz o range, né, amplitude do intervalo n-1. Tá? Então, se aqui como está 6, né, ele vai fazer a impressão até 5. O loop while, né, nós temos aqui o i igual a 1,
e o while, enquanto i for menor ou igual a 5, ele vai fazendo a impressão. Logo, a sequência, eu faço a adição de um valor de uma unidade, né, para que a gente possa, então, ter o controle do fluxo. Tá? Funciona praticamente da mesma maneira que o código da linha 21 e 22, porém aqui com um pouquinho mais de linhas de código. Tá? O controle de fluxo switch case é bem interessante porque permite fazer o desvio do fluxo de processamento de várias formas. Tá? E nós colocamos essas formas por opção. Então aqui no caso, né, no opções igual abre chaves, eu tenho aqui 3 opções, né? Se for a opção 1, x é igual a 1. Se for 2, x é igual a 2. Se for 3, é igual a 3. Essa sentença, entre aspas, poderia ser um outro bloco de comando, tá? Fazendo aí operações matemáticas sobre as variáveis de forma diferenciada. Aqui, para a questão de simplificação, né, a gente está dizendo que a opção assume o valor x é igual a 1, tá? Ou 2 ou 3. Lembrando que, né, eu defini previamente lá x igual a 2. Vamos executar esse código aqui embaixo, né? E aí então a gente tem como saída, né, x é igual a 2, porque lá no início do meu código eu já tinha definido que x era igual a 2. Então, se x é igual a 2, ele vai vir aqui nessa segunda opção aqui do código, do script, e vai fazer a impressão. Correto? Muito bem, vamos passar para a próxima estrutura, que é a estrutura de controle por iteradores. Essa estrutura tem 3 variantes, né? A map, a filter e a reduce. Tá? Então eu defino aqui uma lista, né, de números, né, de 1 até 5 aqui dentro do colchete, e depois eu tenho a opção map, a opção filter e a opção reduce. Vamos rodar esse bloco, né, para vocês sentirem a diferença. Então, quando eu rodo, né, a opção map, né, ele vem aqui me devolvendo números ao quadrado. Ele vai lá na lista números 1, 2, 3, 4 e 5, e como eu estou fazendo aqui no map uma variável números ao quadrado, ele pega aquela lista que está lá de números e faz x elevado ao quadrado. O lambda é para ter acesso direto ao vetor. Então o primeiro lambda é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto é 4 e o quinto número lambda é 5. E aí então ele me devolve, né, no print aqui o resultado. O filter, né, é para você escolher que tipo de filtro você vai trabalhar naquela lista de números. Aqui então eu estou trabalhando para ele devolver, né, através desse filtro apenas os números pares. Então, daquela lista que nós temos lá de 1, 2, 3, 4 e 5, ele vai me devolver somente os números pares, que nós temos aqui o resultado 2 e 4. E o reduce, né, me devolve aqui a soma de números, tá? Então, eu estou passando lambda também novamente, só que eu estou fazendo sempre x mais y e pegando os números que estão dentro do vetor, me devolvendo então, né, o valor 15. Tá? Bom, na estrutura de compressão de lista, né, entre as linhas 60 e 62, né, nós podemos ter aí esse controle de fluxo desta maneira, tá? Onde nós fizemos, né, o x ou o valor ao quadrado e nos devolve aqui então da lista os números ao quadrado. É uma outra maneira de fazer o controle, né? E na linha no bloco 65 a 67 nós temos uma estrutura chamada de for each, né? Então significa, traduzindo literalmente, para cada, né, faz um for.
Então nós definimos aí na linha 65 um conjunto de 3 palavras, né, maçã, banana e uva, e para, né, for índice, palavra dentro de palavras, ou seja, dentro do vetor de palavras, né, nós vamos imprimir a posição, a palavra na posição que o índice se encontra. Então, por exemplo, se o índice for 1, vai imprimir maçã, se o índice for 2, vai imprimir banana, e se o índice for 3, vai imprimir uva. Tá? Então, nessa condição, né, me retorna aí as posições. Fazendo uma pequena correção, o índice inicia em Python em 0. Tá? Então, a palavra na posição 0 é maçã, na posição 1 é banana e na posição 2 é uva. E por último, né, nós temos a estrutura do while, né, onde a gente inicia uma variável i igual a 1 e faz enquanto for verdadeiro, né, while true, nós fazemos a impressão do i, adicionamos e depois fizemos um teste if i se maior que 5, ele interrompe o processo com a palavra break. Esse bloco, apesar de ele ter bastante números, né, bastante linhas, perdão, de código, tá? Ele também funciona como uma estrutura de controle bastante eficiente. Ou seja, eu posso parar, né, a minha execução de código quando o i atingiu o valor maior que 5 nesse caso, tá bem? Bom, por hoje é isso. Nos vemos na próxima semana com novas dicas de código de programação. Lembrando, né, na próxima semana nós vamos estar tratando de funções. Vamos ver como montamos funções para executar os nossos processamentos e análise de dados. Um grande abraço a todos, até lá!